Paralelamente ao trabalho dos analistas no sentido de influenciar a educação, estão sendo feitas outras investigações quanto à origem e prevenção da delinquência e do crime. Também aqui estou apenas abrindo a porta para os senhores e mostrando-lhes os compartimentos que se situam detrás dela, sem conduzi-los para dentro. Estou certo de que, se os senhores permanecerem leais ao seu interesse pela psicanálise, poderão aprender muita coisa nova e valiosa a respeito desses temas. Entretanto, não devo abandonar o assunto da educação sem me referir a seu aspecto especial. Tem-se afirmado, e certamente com razão, que toda educação possui um objetivo tendencioso que ela se esforça por fazer a criança alinhar-se conforme a ordem estabelecida da sociedade, sem considerar qual o valor ou qual o fundamento dessa ordem como tal. Se pergunta se uma pessoa está convencida dos defeitos das nossas atuais instituições sociais, a educação, segundo uma linha psicanalítica, também não pode justificadamente se colocar a serviço dessas instituições. A tal educação deve-se dar finalidades outras e mais elevadas, isentas das exigências reinantes na sociedade. Contudo, em minha opinião, esse argumento não cabe aqui. Tal pretensão está além da função legítima da análise. Da mesma forma, não compete ao médico, que é chamado para tratar um caso de pneumonia, preocupar-se com tais coisas como, por exemplo, se o paciente é um homem honesto, um suicida ou um criminoso, se merece continuar vivo ou se deveria querer mantê-lo com vida. Esse outro objetivo que se deseja dar à educação também será um objetivo tendencioso e não é da competência do analista decidir entre as partes. Estou abandonando totalmente o fato de que a psicanálise deveria recusar qualquer influência na educação, no caso de esta se propor objetivos incompatíveis com a ordem social estabelecida. A educação psicanalítica estará assumindo uma responsabilidade para a qual não foi convidada. Se ela tensionar transformar seus discípulos em rebeldes, ela terá desempenhado seu papel se os tornar tão sadios e eficientes quanto é possível. A psicanálise já encerra em si mesma fatores revolucionários suficientes para garantir que todo aquele que nela se educou jamais tomará em sua vida posterior o partido da reação e da repressão. Penso até mesmo que as crianças revolucionárias não são desejáveis sob nenhum ponto de vista. Proponho-me ainda, senhoras e senhores,
dizer-lhes algumas palavras a respeito da psicanálise como forma de terapia. Discuti o lado teórico da questão há 15 anos atrás e não consigo formulá-lo de nenhuma outra maneira hoje. Agora tenho de contar-lhes a nossa experiência durante esse intervalo. Como sabem, a psicanálise originou-se como método de tratamento. Ela o desenvolveu muito, mas não abandonou seu chão de origem e ainda está vinculada a seu contato com os pacientes para aumentar sua profundidade e se desenvolver mais. As informações acumuladas de que derivamos nossas teorias não poderiam ser obtidas de outra maneira. As falhas que nós, na qualidade de terapeutas, encontramos constantemente nos propõem novas tarefas e as exigências da vida real estão efetivamente em guarda contra um exagero da especulação, da qual não podemos, afinal, prescindir em nosso trabalho. Já faz muito tempo debati os meios usados pela psicanálise para auxiliar os pacientes, quando os auxilia e o método pelo qual faz. Hoje perguntarei sobre quanto ela realiza. Talvez os senhores saibam que nunca fui um terapeuta entusiasta. Não há o perigo de eu fazer mau uso desta conferência, excedendo-me em elogios. De preferência, diria antes pouco do muito. Durante o período em que eu era o único analista, as pessoas ostensivamente amáveis para com minhas ideias costumavam dizer-me, abre aspas, tudo isto é muito bonito e inteligente, mas me mostre um caso que o senhor tenha curado pela análise, fecha aspas. Esta era uma das muitas fórmulas que no decorrer do tempo se sucederam na função de afastar do caminho a incômoda inovação. Hoje em dia está tão em desuso como tantas outras. O analista também tem em seus escaninhos uma pilha de cartas de pacientes agradecidos que foram curados. A analogia não para aí. A psicanálise é realmente um método terapêutico como os demais. Tem seus triunfos e suas derrotas, suas dificuldades, suas limitações, suas indicações. Em certa época fazia-se contra a análise a queixa de que não podia ser tomada a sério na qualidade de tratamento, de vez que não se atrevia a publicar estatísticas de seus êxitos. Partindo disto, o Instituto Psicanalítico de Berlim, que foi fundado por Max Eitingon, publicou um documento sobre seus resultados durante os seus primeiros 10 anos. Os seus sucessos terapêuticos não constituem motivo nem de orgulho nem de vergonha. Estatísticas dessa espécie não são, porém, em geral, instrutivas. O material com que lidam é tão heterogêneo que apenas números muito elevados mostrariam algo. É mais correto examinar as próprias experiências do indivíduo. E aqui gostaria de acrescentar que não penso poderem as nossas curas competir com as que se verificam em Lourdes ou Lourdes. São muito mais
numerosas as pessoas que creem nos milagres da Santa Virgem do que aquelas que acreditam na existência do inconsciente. Se nos voltarmos para os competidores deste mundo, devemos comparar o tratamento psicanalítico com outros tipos de psicoterapia. Mal se pode mencionar aqui os atuais métodos orgânicos de tratamento dos estados neuróticos. A análise, enquanto método psicoterapêutico, não se situa em oposição a outros métodos usados nesse ramo especializado da medicina. Não lhes diminui o valor e nem os exclui. Não há nenhuma incoerência teórica se um médico que gosta de se dizer psicoterapeuta usa análise em seus pacientes paralelamente a algum outro método de tratamento, segundo as peculiaridades do caso e as circunstâncias externas favoráveis ou desfavoráveis. É realmente a técnica que obriga a especialização na prática da medicina. Assim, a cirurgia e a ortopedia, do mesmo modo, foram obrigadas a separar-se. A atividade psicanalítica é árdua e exigente. Não pode ser manejada como um par de óculos que se põe para ler e se tira para sair a caminhar. Via de regra, a psicanálise possui um médico inteiramente ou não o possui em absoluto. Aqueles psicoterapeutas que empregam a psicanálise, entre outros métodos, ocasionalmente, pelo que sei, não se situam em chão analítico firme, não aceitaram toda a análise, tornaram-na água da travessão, mudaram-lhe a essência, quem sabe, não podem ser incluídos entre os analistas. Penso que isto é lamentável. Na prática médica, a cooperação entre um analista e um psicoterapeuta, que se limita a outras técnicas, serviria a propósitos muito úteis. Comparada com outros procedimentos psicoterapêuticos, a psicanálise é, fora de dúvida, o mais eficiente. Também é justo e correto que seja assim, de vez que também é o mais laborioso e demorado. Não seria usado em casos leves. Nos casos apropriados é possível, através dela, suprimir os distúrbios e promover modificações que em épocas pré-analíticas não se ousaria esperar obter. Tem, contudo, seus limites bem definidos. A ambição terapêutica de alguns dos meus adeptos fez os maiores esforços no sentido de superar tais obstáculos, de modo que todo tipo de doença neurótica pudesse ser curável por meio da psicanálise. Tentaram comprimir o trabalho analítico num tempo mais curto, intensificar a transferência de modo a poder vencer qualquer resistência, juntar-lhe outras formas de influência a fim de forçar uma cura. Esses esforços são certamente dignos de elogios, mas, segundo penso, são vãos.
Ademais, trazem consigo o risco de a pessoa ser arrastada para fora da análise e atraída para uma série de experiências sem limites. A expectativa de que todo fenômeno neurótico possa ser curado pode ser, conforme suspeito, derivada da crença do leigo de que as neuroses são algo muito desnecessário, que não tem qualquer razão de existir. E, no entanto, elas são, com efeito, doenças graves, fixadas na Constituição, que raramente se limitam apenas a alguns ataques, mas persistem geralmente por longos períodos ou por toda a vida. Nossa experiência analítica, segundo a qual elas podem ser extensamente influenciadas, se as causas precipitantes históricas e os fatores acidentais acessórios da doença puderem ser abordados, levou-nos a negligenciar o fator constitucional em nosso procedimento terapêutico. E, em todo caso, não podemos fazer nada quanto a esse fator, mas em teoria devemos tê-lo sempre em mente. A radical inacessibilidade das psicoses ao tratamento analítico, tendo em vista a estreita relação delas com as neuroses, deveria limitar nossas pretensões com referência às últimas. A eficácia terapêutica da psicanálise permanece tolhida por numerosos fatores de peso e dificilmente abordáveis. Quanto ao caso das crianças, em que se pode contar com os maiores êxitos, as dificuldades são externas, influenciadas pelo relacionamento com os pais, embora tais dificuldades, afinal, necessariamente façam parte da condição da criança. Quanto aos adultos, as dificuldades surgem, em primeiro lugar, de dois fatores: o montante da rigidez psíquica presente e a forma da doença, com tudo o que isto abrange, em termos de fatores determinantes mais profundos. O primeiro desses fatores, a miúde, é negligenciado sem razão. Por maiores que sejam a elasticidade da vida mental e a possibilidade de reviver antigas situações, nem tudo pode ser trazido à luz novamente. Determinadas modificações parecem ser definitivas e correspondem a cicatrizes que se formaram quando um processo completou seu curso. Em outras ocasiões, tem-se a impressão de um enrijecimento geral na vida psíquica. Os processos mentais, aos quais se poderia muito bem indicar outros caminhos, parecem capazes de abandonar os antigos rumos, mas talvez isto seja equivalente àquilo que acabei de mencionar, só que visto de forma diferente. Muitas vezes parece que se verifica que aquilo que está faltando ao tratamento é apenas a necessária força motriz e que essa falta impede efetuar-se a modificação. Determinada relação da dependência ou um
componente instintual especial podem ser demasiado poderosos em comparação com as forças opostas que somos capazes de mobilizar. É quase sempre isto que ocorre com as psicoses. Nós as conhecemos o suficiente para sabermos em que ponto devem ser aplicadas as alavancas. Estas, contudo, não seriam capazes de mover o peso. Realmente, é aqui o lugar onde está a esperança no futuro, na possibilidade de que nosso conhecimento da atuação dos hormônios, os senhores sabem o que eles são, nos possa fornecer os meios de combater com êxito os fatores quantitativos das doenças. Mas estamos longe disto atualmente. Apercebo-me de que em todos esses assuntos a incerteza é um estímulo constante para aperfeiçoar a análise, especialmente a transferência. Os iniciantes em análise principalmente ficam em dúvida, em caso de insucesso, se devem atribuí-lo a peculiaridades do caso ou a sua própria inabilidade de manejar o procedimento terapêutico. Mas, conforme já disse anteriormente, não creio que se possa conseguir muito com intentos nessa direção. A segunda limitação aos êxitos da análise é causada pela forma da doença. Já sabem os senhores que o campo de aplicação da terapia analítica se situa nas neuroses de transferência, fobias, histeria, neurose obsessiva e, além disso, anormalidades de caráter que se desenvolveram em lugar dessas doenças. Tudo o que difere destas as condições narcísicas e psicóticas é inevitável em grau maior ou menor. Seria inteiramente legítimo acautelar-nos dos insucessos, excluindo cuidadosamente esses casos. Tal precaução levaria a uma grande melhora nas estatísticas da análise. Todavia, aqui há uma armadilha. Nossos diagnósticos são feitos após os eventos. Assemelham-se à prova do rei escocês para identificar feiticeiras que li em Victor Hugo. Esse rei declarava que possuía um método infalível de reconhecer uma feiticeira. Mandava cozer lentamente as mulheres num caldeirão de água fervendo. Então provava o caldo. Depois disso era capaz de dizer: esta era feiticeira, ou não, esta não era. Conosco se passa o mesmo, exceto que nós somos os que sofremos. Não podemos julgar o paciente que vem para tratamento ou, igualmente, o candidato que vem para formação, senão depois de havê-lo estudado analiticamente por algumas semanas ou meses. De fato, estamos comprando nabos em saco. O paciente traz consigo aspectos doentios, indefinidos e gerais, que não comportam um diagnóstico conclusivo. Depois desse período de prova, pode acontecer que o caso se revele inviável. Com isto, mandamo-lo embora se for um candidato
ou prolongamos a tentativa um pouco mais se for um paciente, na expectativa de ainda podermos ver as coisas sob uma luz mais favorável, o paciente vinga-se, acrescentando-se à nossa lista de fracassos, e vinga-se o candidato rejeitado se for um paranoide escrevendo livros sobre psicanálise. Como vem, nossas precauções foram inúteis. Receio que essas discussões detalhadas estejam exaurindo o interesse dos senhores. Contudo, me sentiria ainda mais pesaroso se os senhores dessem para pensar que minha intenção é diminuir o conceito que os senhores têm da psicanálise como terapia. Talvez eu realmente haja feito um começo desajeitado, pois eu quis fazer o contrário, escusar as limitações terapêuticas da análise, mostrando a inevitabilidade delas. Com o mesmo propósito em vista, passo a outro ponto: a acusação feita contra o tratamento analítico de que ele leva um tempo exageradamente longo. Quanto a isto, deve-se dizer que as modificações psíquicas de fato só fazem lentamente. Se ocorrem rápida subitamente, isto é mau sinal. É verdade que o tratamento de uma neurose muito grave pode com facilidade estender-se por vários anos, mas pensem no caso de haver êxito. Quanto tempo a doença teria durado? Uma década, provavelmente, por ano de tratamento, ou seja, a doença, como vemos tantas vezes em casos não tratados, absolutamente não teria findado. Em alguns casos, justifica-se que retomemos uma análise muitos anos depois. A vida desenvolveu novas reações patológicas a novas causas precipitantes, mas nesse ínterim, nosso paciente tinha estado bem. A primeira análise realmente não tinha trazido à luz todas as suas disposições patológicas e era natural que a análise houvesse parado uma vez obtido o êxito. Existem também pessoas gravemente prejudicadas que são mantidas sob supervisão analítica por toda a vida e retornam à análise de tempos em tempos. Essas pessoas, não fosse dessa maneira, seriam, porém, totalmente incapazes de viver. E devemo-nos contentar com o fato de poderem manter-se sobrevivendo às suas próprias custas por meio desse tratamento parcelado e recorrente. A análise dos distúrbios de caráter também exige longos períodos de tratamento, mas muitas vezes obtém êxito. Conhecem os senhores alguma outra terapia com a qual se poderia empreender semelhante tarefa? A ambição terapêutica pode sentir-se insatisfeita com esses resultados, mas tendo como exemplo a tuberculose e o lúpus, aprendemos que o sucesso só pode ser obtido quando o tratamento se adapta às características da doença. Disse-lhes que a psicanálise começou como
um método de tratamento, mas não quis recomendá-lo ao interesse dos senhores como método de tratamento, e sim por causa das verdades que ela contém, por causa das informações que nos dá a respeito daquilo que mais interessa aos seres humanos, sua própria natureza, e por causa das conexões que ela desvenda entre as mais diversas atividades, como método de tratamento. É um método entre muitos, embora seja, para dizer a verdade, primus inter pares. Se não tivesse valor terapêutico, não teria sido descoberto, como foi, em relação a pessoas doentes, e não teria continuado desenvolvendo-se por mais de 30 anos.